Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Eva, para quem não me conhece, né? E esse é o meu canal Coisas da Vida. Hoje eu quero contar sobre como a gente chegou aqui nesse estado, né? Eu já moro aqui nesse estado há muitos anos. Na verdade, há 38 anos, porque eu cheguei aqui com 2 anos e nessa quarentena agora que passou, eu virei quarentona, né? Eu fiz aniversário. Em plena quarentena, eu virei quarentona, então eu estou com 40 anos. E a minha mãe, a gente morava em Minas, quando eu nasci. A minha mãe veio para cá, eu tinha 2 anos de idade. E ela conta que lá em Minas a vida era muito difícil. Ela passava por muito aperto, né? Porque há 38 anos atrás, principalmente onde ela morava, as coisas eram muito difíceis. E aí eu tenho o meu tio mais velho, mora aqui, mora uma cidadezinha aqui perto, e ele foi passear lá em Minas. Quando ele chegou lá e viu minha mãe, e ele contou que aqui era muito bom naquela época, e é bom até hoje. Tinha muita fartura, era muito, assim, era muito procurado, as pessoas gostavam muito. Então, ela falou, vou embora com você. É o que ela me conta, tá, gente? É porque essas histórias a gente vai ouvir, né? E eu sou muito boa de memória, eu guardo as histórias bem guardadas. E aí ela veio embora. Gente, veio num pau de arara. Eu fui pesquisar o que é pau de arara, é horrível. E ela veio de Minas até aqui com a gente. E aqui eu era bem criancinha, então eu não lembro dessa viagem, né? Mas eu lembro onde foi que eu tenho as minhas primeiras lembranças. Sabe assim, as primeiras lembranças da infância? Como se a gente tivesse nascido naquele lugar. Eu lembro que a gente morava num sítio. Toda a vida eu morei mais, foi no sítio mesmo. E para chegar na nossa casa, tinha um rio. E a gente atravessava aquele rio de bote. Igual aquele povo lá na Amazônia, que anda naquela canoa, naqueles botes. A diferença é que aquele povo nasce lá e aprende a nadar. E cá onde a gente morava, minha mãe não sabia nadar e nunca aprendeu a nadar até hoje. Então, para vir para a cidade, tinha que atravessar o rio. Voltando da cidade, tornava a atravessar o rio. Então, eu tenho minhas lembranças, minhas memórias dali, como se fossem as minhas primeiras memórias. E são as primeiras memórias. E aí, eu lembro da primeira casa, tinha um pé de mamão jacatiá. Os mais velhos vão conhecer que é aquele mamãozinho do mato, cheio de leite, a gente casca ele lava bem lavado, eu lembro que comia com açúcar. E tinha um mangueirão de porco enorme, que pegava assim quase na beira do rio. E esse tio meu, que foi buscar a gente, ele também morou nessa terra. Até que ele construiu uma casa e depois ele foi embora e a gente mudou para essa casa. Gente, o que eu estou contando é verdade, porque o meu tio é vivo até hoje e já pensou, se ele ver o vídeo, ele sabe que eu estou falando a verdade. E às vezes eu penso assim, ela era tão pequenininha, como é que ela lembra? Eu lembro. E a gente mudou para essa outra casa, o mangueirãozão que fizeram de novo, aquele lugarzão de criar porco. Gente, por incrível que pareça, hoje o meu tio é adventista. Você vê, né? Hoje ele é crente adventista, quer dizer, assim que ele saiu de lá, eu acho que ele se converteu, porque desde eu era novinha ainda, ele já foi para a igreja. E então, gente, a gente morava ali. E eu tenho umas lembranças dali, porque toda a vida, gente, pensa. Eu fui no mangueirão de porco, cortei a corda, abri, soltei todos aqueles porcos. E a minha mãe, tadinha, a minha mãe cozinhava para peão. E a minha mãe tinha 4 crianças para cuidar. A roça tinha que atravessar o rio para buscar comida, buscar milho, essas coisas para porco. Debulhava aquele milho para dar de porco. Pensa numa luta. Hoje em dia eu fico pensando, gente, nós temos máquina que lava, nós temos geladeira que conserva, você cozinha o feijão, guarda lá, guarda a carne. Gente, o tempo da minha mãe, não. Era um sofrimento. E eu nunca vi minha mãe reclamar, tá? Nunca vi. Minha mãe cozinhava para peão, a minha mãe dava conta da gente, quase morria de canseira. Só que eu vou falar também, viu? A minha mãe até hoje. Eu, da minha família até hoje, tem uns
digamos que é parecido, mas que puxou a minha mãe não tem. A minha mãe ela tá com 58 anos. Ela tá com 60 no registro, porque naquela época o povo registrava mais velho, deixava para fazer o registro quando era preciso. Então, ela registrou mais velha para poder casar. Então, ela tem 58 anos na idade e 60 no registro. E a minha mãe ali naquela luta, coitada, sofrendo. Gente, um dia o rio ele era grande e a gente foi para a cidade. E quando voltou, o rio tinha enchido. Quando chove, o rio enche, todo mundo sabe disso, né? Ou quem não sabe. E aí a minha mãe foi atravessar para o outro lado, para ir para casa com a gente no bote. Gente, tava rodando de rio abaixo uma galhada, porque a enxurrada traz muita coisa para dentro do rio. E o bote encavalou em cima daquela galhada. E eu lembro como se fosse hoje o pavor da minha mãe. A minha mãe teve uma fé tão grande, porque aquilo bote, ele balançava como se ele fosse virar, e a gente estava bem no meio do rio. Lá, gente, eu não sei hoje, porque já faz muito tempo, e aí vai assoreando as beiras do rio, e os rios vão ficando diferentes. Mas eu lembro que era fundo. Tinha um poção que jogava um limão, aquele limão sumia e aparecia lá na frente, entendeu? Como se fosse um redemoinho. E então a minha mãe pegou o remo e falava pra gente: menino, fica quietinho, meninos, fica quietinho aí dentro, não se mexe não, tem cuidado. E aí ela pegou o remo e eu lembro que ela colocava em cima daquela galha assim, com cuidado, e abaixava aquela galhada assim para baixo, e ia passando assim devagarzinho, até que ela conseguiu sair de baixo, até que ela conseguiu passar por cima daquela galhada, tirar aquela galhada de baixo do bote, e a gente conseguiu atravessar e passar para o outro lado. E eu lembro isso como se fosse hoje. Eu não tive medo de morrer, porque criança, pelo menos eu, não sei se é porque eu era arteira, eu estava achando aquilo maior barato, porque achando graça, vendo a minha mãe naquele pavor ali. Hoje que eu cresci é que eu vejo, né, gente? Se o bote vira, não tinha sobrado ninguém para contar a história, porque até hoje a minha mãe não sabe nadar. A gente viveu ali muito tempo naquela cidade ali, portanto que tem um rapaz que é do tempo da minha infância também, que morava com a gente. Ele também está vivo até hoje, ele me conhece. Essa história que eu estou contando, se eu mentir, ele sabe que eu estou mentindo, porque ele conhece ali como a palma da mão dele, né? Aquele lugar, aquele rio, aquela casa onde a gente morou. E eu fico pensando, gente, eu não sei se é toda criança, mas eu tenho uma memória muito boa, eu guardo as coisas na minha cabeça assim. Só que parece que as coisas, quando a gente era criança, é mais fácil guardar do que as coisas de hoje, né? Às vezes eu fico pensando, meu Deus, quanto livramento o Senhor deu para nós ali naquele lugar. Uma vez eu quase morri afogada, porque eu falava para minha mãe que sabia nadar, e a minha mãe descuidou um pouquinho. Quando a minha mãe olhou para trás, aquela água estava me levando. A sorte é que ela estava no lugar mais raso. Se ela estivesse no lugar lá mais fundo, eu tinha morrido. Ainda bem que quando ela precisava levar a gente para o beiro do rio, ela procurava um lugar que era mais raso entre aspas, gente, porque era aquela beiradinha. Qualquer coisa que você fosse mais para o meio um pouquinho, você morria afogado. E então, eu tenho as lembranças dali, eu tenho muitas lembranças dali. Na minha mente eu conto assim como se eu estivesse lá hoje ainda. Então a gente veio de Minas, né? E fomos morar ali em Alta Floresta do Oeste, na beira do rio Branco. O nome do rio é Rio Branco, pertinho da cidade lá de Alta Floresta. Eu acho que muito se desse uns 5 quilômetros, porque naquela época eu lembro que a gente ia a pé e voltava a pé. Então, gente, hoje esse é o meu vídeo, né? Que eu falei que eu vou contar coisas da vida, muita história, muitas coisas da vida, da minha vida. Não vou expor ninguém, tá, gente? Eu conto história como se as histórias que eu conto aqui eu posso contar em qualquer lugar. Eu conversei com meu esposo, meus filhos, eles vão participar dos vídeos comigo só se eles quiserem. Se não quiser, não é obrigado a participar, né?
Nós somos uma família, graças a Deus. Eu agradeço a Deus pela minha família. E quero também nessa noite abençoar a família de cada um que tirar um tempinho para olhar o meu vídeo. Entendeu? Eu agradeço a você que tira um tempinho para olhar meu vídeo. Foi uma forma que eu achei de estar em casa, na quarentena, e poder ir longe, sair para todos os lugares sem se mover do lugar. Então, muito obrigado, boa noite, fique com Deus. Eu estou falando boa noite porque eu gravei o vídeo à noite. Mas boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá qual for o horário que você estiver vendo, eu quero te agradecer de coração, tá? Muito obrigado pela sua visualização. Gente, uma pessoa falou para mim que assiste meu vídeo, mas não sabe dar like. Like é coisa simples. Lá tem um joinha, é só apertar em cima. E inscrever está escrito de vermelho, é só também clicar em cima. Pronto, você já está inscrito e você já deu joinha, tá? Muito obrigado por tudo. Eu agradeço vocês, ó, de coração. Eu tô gostando muito, tá? Gente, olha, minha quarentena vai ser maravilhosa com a companhia de vocês. Fique com Deus, fique na paz de Cristo. Tchau para todos.